Isso aí, queridos, hoje falando sobre a dengue, aí no sentido de poder ampliar as informações, ajudar no conhecimento da gente, porque a gente ainda nem pode precisar, se o que faz com que os casos de dengue evoluam a cada ano, se é muito mais por conta da população, por falta de conhecimento ou por falta de ação. Eu, particularmente, acho que é por falta de ação, porque as campanhas estão aí, se fala toda a vida a mesma coisa, mas eu sempre acho que o mosquito que vai nascer no meu quintal só vai ferrar, só vai contaminar o vizinho, não vai me contaminar, né? Então, às vezes, eu não me importo muito com isso e deixo o mosquito ali proliferar na minha casa. Mas e aí? Como é que é essa questão da gravidade da dengue? Ela vem mais a partir do mosquito, do tipo de vírus que ele vai transmitir ou de alguma predisposição do indivíduo? Quais são as teses, né? Porque você já me disse que... Então, existem teses, algumas mais comprovadas do que outras, mas existem indivíduos que são mais suscetíveis à forma grave, essa é a raridade. Existem pessoas que estão numa situação de maior risco, por exemplo, a grávida, a criança pequena, o idoso que toma várias medicações, eles estão sob risco por uma questão diferente da doença em si, mas pela sobreposição de questões. Uma outra coisa é a sequência das infecções. Então, isso já foi demonstrado em algumas áreas do mundo, a gente não consegue ver esse evento sempre, mas parece que não só já ter tido dengue, mas a sequência, né, a sobreposição de diferentes sorotipos induz a probabilidade maior de formas graves. Foi o que foi visto em Cuba, em 82, e que é o artigo clássico que a gente sempre comenta. A titulação, né, a quantidade de vírus, né, que o mosquito consegue inocular. Tem uma questão também que é a nossa própria imunidade atrapalhando um pouco. Existem duas teorias muito interessantes, uma delas que é infecções sequenciais aumentam essa gravidade porque acontece uma confusão no nosso sistema imune e ao invés de tratar e resolver a infecção, ele facilita a vida do mosquito e aumenta a carga viral. E a outra questão é até um nome interessante porque o nome que é dado é do pecado original. Eu desenvolvo imunidade por um sorotipo e isso faz com que a minha resposta na próxima infecção ela seja exagerada. Então, aí eu tenho uma forma grave. Então, é uma doença extremamente complexa. Fora isso, tem a questão da assistência. Organizar a assistência para a população inteira, num período de 4, 5 meses ao ano, não é uma coisa simples. Com certeza. Em qualquer país muito rico, com muito recurso, também seria difícil. Basta ver as filas que a gente tem nos períodos epidêmicos. Então, é a junção disso tudo que faz com que a gente tenha que entender que a meta é muito mais não se morrer por dengue, do que exatamente não ter dengue. Perfeito. A gente gostaria, claro, que não houvesse dengue, mas, enfim, já que essa é uma realidade, a gente busca identificar essas pessoas que podem evoluir mal. Perfeito. Existe possibilidade de alguém se tornar imune à dengue? Se já tiver os 4 sorotipos, sim. Ele foi vacinado naturalmente. Não recomendamos isso como estratégia. Desde que não surja um quinto, né? Por alguma mutação, sei lá o quê. Mas caramba, tem que ter passado pelos 4. Não, eu prefiro não ficar imune, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não dá, a imunidade vem por esse aspecto. Mas uma pessoa que tem a dengue, como é possível tratar a dengue, né? A gente fala muito da questão de... a gente usa em casa, procura colocar aqueles repelentes, citronela, colocar não sei o quê, colocar diferentes substâncias para afastar o mosquito. Isso adianta, de fato? Aquela história de tomar vitamina B, complexo B, que aí o cheiro vai afastar os mosquitos. Como é que é isso? Funciona? O Zimar fala bem sobre isso? Bom, vou falar só da parte inicial. Tá. A fêmea dos mosquitos quer picar porque ela precisa do sangue para maturar o seu ovo. Então, isso para ela é fundamental. E a gente, na verdade, é atraído. O mosquito é atraído por coisas que o nosso corpo exala. Então, todas essas tentativas são para atrapalhar um pouco a forma como o mosquito nos identifica. Poucas são comprovadas cientificamente. Então, tem os repelentes, e aí realmente os repelentes eles têm que ter uma concentração da droga ativa. Então, tem que se ler o que está escrito no rótulo e respeitar, principalmente o período de reaplicação. E uma coisa importante é respeitar também as contraindicações. Então, abaixo de 6 meses não tem ainda repelente liberado, abaixo de 2 anos nem todos podem ser usados.
Então, muito mais importante do que usar uma substância para se proteger individualmente é controlar e eliminar os focos, né? Isso a doutora Junimar vai falar para a gente. Porque nós comentamos anteriormente, né? Não manter o mosquito dentro da sua casa. Então, o Aedes aegypti é uma espécie de comportamento urbano, né? Então, a gente vê vários mosquitos aí voando, né? Uma espécie que as perninhas, né? Elas são rajadinhas preto e branco. Lembram um ótimo time, que é o Botafogo. E é um mosquito extremamente antropofílico, tem afinidade pelo sangue humano. E é endófilo. O que significa isso? É um mosquito que gosta de ficar dentro de casa. Ele não é bobo, não, não né? É bobo. Urbano, gosta de sangue humano, quer ficar dentro de casa, no conforto. E gosta da nossa companhia, né? De ficar próximo do homem. Ele sempre acompanhou o homem, né, em sua longa e ininterrupta caminhada, né, ao longo do tempo. Então, é importante eliminar os locais dentro de casa e no peridomicílio, que sejam locais, né, criadouros artificiais, né, que principalmente são esses criadouros que as fêmeas procuram para ovipor, eliminar, né, a manutenção desses criadouros, porque isso você vai evitar, né, e vai impedir um local para que essa fêmea venha conseguir realizar realmente a sua postura oviposição. Então, uma fêmea consegue colocar muitos ovos ao longo da sua vida, né? E muitos desses ovos são viáveis. Então, o pessoal está querendo saber de você se todo mosquito preto e branco é o mosquito da dengue. Porque... Olha, existem várias espécies de mosquitos, né? O Aedes aegypti é um mosquito que pertence ao gênero Aedes. Esse gênero Aedes, ele é um gênero rico, tem muitas espécies, né? Mas na área urbana, né, que é o caso do Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, você vai observar, ele é fácil de ser identificado a olho nu. É só fazer um esforço. Então, o Aedes aegypti, as pernas preta e branca, e aqui nessa região, né, do mosquito, né, no mesonoto, você tem um desenho em forma de uma lira. Tem um desenho em forma de uma lira, né? Então, é fácil você identificar, né, no escudo, formado por escamas branco-prateadas. Tá? E o Aedes albopictus também, né, como eu falei, é do gênero Aedes, né? Ele tem as pernas preta e branca, né? Mas na região do mesonoto ele tem uma faixa longitudinal branca e preta. Só que essas duas espécies, elas têm comportamentos em alguns pontos similares e outros não. Né? O Aedes aegypti, ele é mais urbano, o Aedes albopictus, ele gosta mais de áreas com vegetação, né? O Aedes aegypti pica muito mais o homem, o Aedes albopictus, além de picar o homem, ele vai se alimentar de sangue dos outros animais. O Aedes aegypti é o vetor primário do dengue e o albopictus, ele é o vetor potencial do dengue. Então, se você encontrar um mosquito com as perninhas branca e preta, né? E se na região do mesonoto, né, você observar que tem um desenho em forma de lira, fique atento, dele. Mata porque ele. pode ser mata o ele, Aedes começa a ver, limpar o ambiente, buscar o criadouro, porque provavelmente ele vai estar presente por ali, né? Uma outra pergunta para vocês é o seguinte, às vezes a gente vê, não só dentro de casa, mas você vê na rua, tá, muita chuva, né? As ruas, elas acabam deixando poças de água e tal. Como cuidar dessa água? Essa água, ela pode ser fonte de contaminação? Usar cloro resolve essa história? Como é que é? O ideal é eliminar, né? Eliminar. Mas existem, às vezes, situações que você não pode eliminar. Se você não puder tampar e proteger da fêmea que vai botar o ovo ali, existe a possibilidade de, em algumas situações, se tratar aquele reservatório de forma a tornar inviável a evolução da larva, né? Então, assim, existe até o agente de saúde, quando vai na nossa casa, ele separa, né, os criadores elimináveis e aqueles que ele tem que tratar. E aí ele vai botar lá um pozinho que justamente é um veneno. Mas, assim, o cloro não adianta, se a gente quiser fazer... Não adianta, mas mais do que o cloro, a escovação, né? Porque se eu elimino o ovo... O cloro ele tem uma duração de 12 horas no máximo. Né? No caso da poça, é um criadouro transitório, né? Não é um criadouro permanente, como é o caso da caixa d'água. Então, os criadouros eles são diferenciados também em relação à função deles.
né? Então, no caso da caixa d'água, ela tem que ser bem vedada, né? Tem que ter cuidado, muita gente coloca plástico e o plástico, quando chove, acumula água, né? E ali, em cima daquele plástico, você está favorecendo um outro criadouro para o mosquito. Então, tratar adequadamente, né? Principalmente esses criadouros que são permanentes, que você não pode eliminar. E cuidado com o armazenamento de água dentro de casa, né? E que a gente está vivenciando muito isso por conta dessa escassez, né? Da falta da água, mas vedar completamente esses recipientes, evitando qualquer abertura para que a fêmea do Aedes aegypti, né, não tenha condições de entrar e realizar postura nesse criador. Perfeito. A dengue, ela só dá em países quentes, países tropicais? Por que a Europa não tem dengue? A faixa de risco é da zona temperada, é um pouquinho maior do que tropical, mas tem muito a ver com a biologia do mosquito, né? Ele também gosta do quentinho. E o mosquito tem se dispersado, né, por várias partes do mundo, mas você tem uma concentração maior dos casos nas regiões tropicais e subtropicais, nessa faixa, né? É possível exterminar esse mosquito e acabar com a dengue? Na década de 50, se logrou, né, um processo de erradicação, né, que teve êxito, né, e muitos países não participaram desse processo de erradicação e houve a reinfestação desse vetor na década de 70 e hoje não se discute mais esse conceito de erradicação, né, mas de tentar manter em níveis abaixo do limiar de transmissão. Né? Então, se discute essa infestação que evite, né, essa possibilidade do desencadeamento realmente da transmissão, do processo de transmissão dessa doença. Então, manter em níveis, né, consideráveis para evitar isso aí. E a outra questão, né, você já comentou um pouquinho, mas a questão da vacina contra a dengue, né? Algo que já está aí sendo estudado. Pois a vacina é uma grande esperança de todos, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, são várias vacinas que estão sendo desenvolvidas. O processo de desenvolvimento de vacina é um processo lento. Ele precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque a gente vai estar aplicando uma substância numa pessoa que não tem uma doença. Então, essa vacina ela não pode causar nenhum mal. Ela tem que só proteger. O desafio de encontrar uma formulação que seja capaz de proteger para 4 doenças, porque são 4 sorotipos, é um dos problemas. As vacinas que estão mais próximas dessa fase final, né, de chegar ao mercado, elas tiveram uma performance muito boa, mas não foi igual e nem ideal para todos os sorotipos. Então, a gente sabe que as vacinas que estão próximas de chegar, elas não vão dar uma proteção que a gente gostaria. E a outra coisa é que a produção de uma vacina é uma coisa extremamente complexa e não dá para ser em uma escala da necessidade. Então, quando a vacina estiver pronta, ela vai ser destinada a grupos que aí a gente tem que entender que existe toda uma ciência por trás e o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, um expertise assim, fantástico, que é referência para o mundo inteiro, que é se identificar em que grupos vai ser possível aplicar a vacina. Isso tem a ver com a quantidade de vacina também, né? Numa estratégia de bloqueio. Então, claro que todo mundo gostaria de tomar a vacina, mas não vai ser dessa forma. Ela vai chegar e ela vai ser destinada, como foi, por exemplo, o H1N1, em que se vacinou as crianças, as grávidas, os grupos de risco. Tá? Mas isso é uma coisa que vai chegar nos próximos anos e vão chegar sucessivas vacinas, não vai chegar só uma, não. E a gente vai ver, eu espero que daqui a uns 30, 40 anos a gente lembre da época em que tinha dengue. Mas não é uma coisa... Mas só lembre, né? Sim, já aconteceu, agora a gente não se preocupa mais com isso. E vale a pena a gente falar que a gente tem uma outra doença que caminha nessa que é a febre amarela, e que hoje a gente lembra da época em que tinha a febre amarela no Brasil, e hoje a gente tem pequenos focos relacionados à doença silvestre, mas a vacina, de fato, ela foi capaz de
proteger a população. A gente não tem febre amarela Hoje urbana. a gente pode garantir que ela está sob controle, né? Febre amarela a febre é um amarela, exemplo de febre amarela, sucesso. com certeza. E se Deus quiser, a gente vai chegar um dia a poder afirmar isso também em relação à dengue. Isso aí, já vou para o nosso último intervalo e a gente para, mas volta para as considerações finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero